Particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa que nunca passou por dificuldades, por aborrecimentos e por desgostos. Você conhece? Esse é o estudo de número 1025 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E nos momentos que estivermos passando por dificuldades, que estivermos passando por aborrecimentos e por desgostos, é importante nos apegarmos, nos achegarmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos ajuda e Ele nos dá vitória. Vamos ao nosso tema. As muitas aflições dos justos. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 34, verso 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Aflições são tribulações, inquietações, aborrecimentos, desgostos, são angústias, e não existem pessoas que nunca passaram por nenhuma dessas situações. Muitos passam dificuldades, aflições, angústias, e a Bíblia nos mostra, nos ensina que passaremos por lutas, por dificuldades, por tribulações, por angústias. Vamos ver o nosso Jesus falando. João 16:33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O nosso Jesus, ele estava orientando os seus discípulos, ele estava dando a eles palavras de ânimo, de coragem, palavras de triunfo, de paz e de vitória. Sabe por quê? Porque momentos de dificuldades todos passariam, e nós também, mas nós deveríamos ter fé, ter coragem, ter ânimo, porque Ele, o nosso Senhor, o nosso Mestre, venceu, e nós que somos discípulos dele, estamos servindo o vencedor, e ele nos faz mais que vencedores. Paulo, ele foi usado por Deus para fortalecer o ânimo dos discípulos. Atos capítulo 14, verso 22 fala assim: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Paulo estava fortalecendo os irmãos na fé, porque se não perseverarmos, se nós desistirmos, se nós recuarmos diante das lutas e aflições, nós não agradaremos ao nosso Deus, nós não seremos mais que vencedores, e na nossa caminhada cristã, nós passaremos, como Jesus falou, por lutas e tribulações, nós passaremos, como Paulo falou, por dificuldades e por angústias, mas devemos renovar o nosso ânimo no Senhor, devemos nos fortalecer, porque nós temos o Senhor conosco, e assim, com o Senhor conosco, nós conseguiremos ir até o fim, e nós desfrutaremos dessa paz gloriosa do Senhor, do Todo-Poderoso. Nós receberemos bênçãos, vitórias e o principal, a vida eterna com Cristo Jesus. E no nosso texto base, nós vemos que estamos sujeitos a adversidades, a sofrimentos, provações, aflições e até angústia, mas nós podemos ter certeza que o Senhor, ele nos livra, ele nos liberta, ele nos sustenta, ele nos ajuda. Vamos ver outra versão do nosso texto base. Salmo 34, verso 19 diz: o justo enfrenta muitas adversidades,
mas de todas elas o Senhor o liberta. Esse salmo, ele foi escrito por Davi. Davi, ele fugiu da perseguição do rei Saul e ele foi para Gate. Gate era a terra dos filisteus e Davi, ele já tinha matado Golias, ele já tinha vencido muitas vezes os exércitos filisteus. Ele era famoso, mas lá ele tentou passar despercebido, mas ele foi reconhecido pelos servos do rei Aquis, do rei de Gate. Davi, para escapar, ele se fingiu de louco. A Bíblia fala que ele rabiscou os portões, ele deixou a saliva escorrer por sua barba, e assim o rei de Gate acreditou que Davi estava alucinado e ele mandou Davi embora. Davi, de lá ele foi se esconder na caverna de Adulão. Davi passou por diversas angústias, por diversas aflições, ele foi difamado, ele passou por conspirações e Davi chegou a ter medo. No Salmo 31, verso 13 diz: ouço muitos murmurando sobre mim, o pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida. Diante da ameaça, diante da perseguição, da difamação, Davi teve medo, mas ele teve atitude, ele não se entregou ao medo, ele decidiu confiar no Deus Todo-Poderoso. Salmo 31, verso 14 diz: mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei, tu és o meu Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele servia. Davi confiava, Davi, ele se apegava ao Senhor, ele não deixava o Senhor. Davi, ele não se entregou ao medo, ele decidiu confiar, ele proclamava quem era o Deus que ele servia. E o Deus de Davi é o nosso Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Davi, ele não ignorava que Deus estava com ele. Davi não duvidava. Salmo 31, verso 7 diz: exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Davi sabia que o Senhor olhava para ele e o compreendia no momento da angústia. Davi sabia que o Senhor, ele via a aflição que ele estava vivendo, porque Deus conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as nossas aflições. E Davi, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Nós não podemos duvidar que o Senhor está conosco nos momentos de sofrimento. É inevitável nos entristecermos, mas Davi, certa vez, ele foi ameaçado de morte pelos seus próprios homens, porque os filhos e as esposas tinham sido levadas cativas pelos amalequitas, e a cidade que eles moravam, que era Ziclag, tinha sido queimada. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, a parte A diz: Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Era uma angústia muito grande que estavam vivendo tanto Davi como seus homens. Eles choraram até perderem as forças. E o que eles fizeram? Culparam a Davi. Mas diante daquele sofrimento, após Davi chorar, Davi estava triste, mas ele tomou uma posição. Davi buscou ao Senhor. 1 Samuel capítulo 30, verso 6, a parte B diz: todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi sabia que ele precisava se posicionar diante daquela situação. Não adiantava ele ficar chorando, não adiantava ele alimentar a tristeza, e ele tomou a melhor decisão. Sabe qual foi? Ele foi buscar forças no Senhor, e ele encontrou ânimo no Senhor.
ele buscou orientação do Senhor e o Senhor o orientou. E o que Davi fez? Davi obedeceu a voz do Senhor. Deus deu a ele vitória. Ele salvou tudo que os inimigos tinham levado e ainda mais. Ele confiou no Senhor e ele simplesmente recebeu além daquilo que os inimigos levaram, porque ele trouxe os despojos de guerra, além de tudo aquilo que ele tinha perdido. Davi pode falar que Deus restituiu a ele e restituiu muito mais abundantemente. O Senhor, ele nos sustenta nos momentos de aflições e ele nos dá paz. Olha que tremendo. Salmo 3, verso 5 e verso 6 diz: eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. O Senhor é aquele que sustenta os seus filhos. Por isso nós não precisamos alimentar o medo, não precisamos alimentar a ansiedade em nossos corações, porque mesmo diante das aflições, é o Senhor que está conosco. É a paz de Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento, que vem reinar em nossos corações. E assim como Davi, nós podemos dizer: eu me deito e logo adormeço. É o Senhor que nos dá paz, é o Senhor que nos dá sono. João no capítulo 14, verso 27 diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. A paz que o mundo dá é uma paz ilusória, é passageira, mas a paz de Cristo, a paz que vem do alto para os nossos corações, é a paz verdadeira, e é o Senhor que nos ajuda a passarmos pelos momentos difíceis, pelos momentos de sofrimento, porque confiando no Senhor, o Senhor nos sustenta e nós podemos esperar certos que a vitória virá. Davi, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, ele nos ensina que não devemos ter medo. Por quê? Porque o Senhor está conosco, o Senhor está com você. Salmo 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vara e cajado eram os instrumentos que o pastor usava para defender, para proteger as ovelhas. E como bom pastor, o nosso Senhor, ele nos protege, ele nos defende e nós podemos segui-lo tranquilamente. Nunca devemos nos esquecer que o Senhor, o Todo-Poderoso, está conosco. Existem diferenças entre justos e ímpios quando passam pelas lutas. Provérbios 24, verso 16 diz assim: pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Uma das diferenças marcantes é que os justos passam pelas lutas com o Senhor, sustentados pelo Senhor. Já os ímpios passam só. Os ímpios passam na ilusão, já os justos é renovado pelo Senhor. O Senhor os sustenta, o Senhor os coloca de pé e o Senhor os abençoa. Louvado seja Deus. Nos momentos que estamos passando por tribulações e aflições, nós somos consolados pelo Senhor. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus nos momentos das tribulações e aflições. Nós somos consolados por Deus, o Todo-Poderoso, o Pai das misericórdias, e nós recebemos dele o favor, porque ele se compadece de cada um de nós. Salmo 103, verso 12 e verso 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Muitas vezes, nos momentos de aflições, nós chegamos a acreditar que não iremos conseguir passar, mas o nosso Senhor, é ele que conhece a nossa estrutura, é ele que nos sustenta, é ele que nos fortalece, nos consola e se compadece de nós. Nós não vencemos pelas nossas forças, nós vencemos pela força do Senhor, como Paulo fala, quando ele era fraco, aí que ele era forte. Por quê? Porque na fraqueza dele se manifestava o poder de Deus. Muitas pessoas passam por aflições, sabe por quê? Porque servem ao Senhor. Vamos nos lembrar do apóstolo Paulo, vamos nos lembrar de Estevão, vamos nos lembrar dos apóstolos, dos discípulos, mas Paulo, ele sofreu por causa do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 3, verso 11 diz assim: observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Olha Paulo falando, ele foi perseguido por causa do Evangelho, mas ele suportou todas as perseguições, não foi confiando na força dele, mas foi sendo sustentado pelo Senhor, e o Senhor o livrou. Paulo afirma justamente isso, que Deus o livrou de todas as perseguições e aflições. Os sofrimentos não fizeram Paulo desanimar e muito menos desistir de servir ao Senhor. E Paulo, ele ensinou a Timóteo que Timóteo deveria suportar o sofrimento. 2 Timóteo capítulo 4, verso 5 e verso 8 diz: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Aí Paulo diz dele: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo, ele suportou. Paulo, ele ressignificou os sofrimentos que ele estava vivendo, porque ele olhava para Jesus, autor e consumador da fé. Ele ressignificava os sofrimentos, porque ele sabia que o Deus que ele servia é Deus fiel, é Deus poderoso. Ele sabia em quem ele cria e a recompensa que o aguardava lá no céu. Paulo, ele olhava para isso, ele ressignificava o sofrimento e ele seguia consolado pelo Senhor. Paulo, ele nos ensina que as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas são passageiras. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. As nossas tribulações, perseguições, sofrimentos, angústias, tristezas, Paulo fala que são leves, porque passa, o Senhor passa conosco, o Senhor nos sustenta e Ele nos ensina que nós devemos entregar a Ele, que nós devemos confiar nele e nós devemos descansar nele, pois Ele cuida e nos dá a vitória. Precisamos ter paciência e perseverança nas horas das dificuldades. Tiago capítulo 5, verso 10 diz: irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eles não deixaram de falar do Senhor porque estavam passando por sofrimento. Não adianta nós
seja do nosso jeito, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é soberano. Precisamos ter fé, precisamos nos lembrar dos exemplos bíblicos nas horas das dificuldades. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó? E bem sabeis que a solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele nos dá a vitória. E Ele deixou exemplos para nós meditarmos. Quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos confiar que o Senhor nos livra de temores. Assim como Davi fala no Salmo 34, verso 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu e dos meus temores todos me livrou. Davi está falando o seguinte: Deus nos livra do medo, Deus nos sustenta na hora da angústia. Quando nós clamamos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra das tribulações. Davi fala no Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Precisamos nos alimentar da palavra, não podemos nos apavorar, não podemos nos assustarmos quando estivermos vivendo os momentos de dificuldade. 1 Pedro, no capítulo 4, verso 12 e verso 13 diz: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isto como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Nós podemos estar nos momentos de dificuldades, lutas e aflições, estar tendo a nossa fé provada pelo Senhor. Eu vou concluir. Quando nós passarmos pelas dificuldades, quando nós passarmos esses momentos dos dias maus, nós não podemos nos esquecer que nós estamos sendo sustentados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para a tua fé, compartilhe ele nas redes sociais, faça seus comentários aqui no nosso canal e dá o seu like. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Já vou que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.